Olá, meus queridos alunos quarenteners! Espero que esteja tudo bem com vocês. Promari na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Quero parabenizar vocês que se empenharam e se dedicaram para a gravação do nosso curta-metragem Vídeos de Festa Junina. Valeu o trabalho, hein, pessoal? Parabéns! Então vamos lá, sétimo ano, essa é a aula de número 18 e nós vamos falar sobre a arte da performance. Bom, muitos artistas, eles se interessam por explorar as fronteiras entre a vida e a arte, levando gestos e atos do dia a dia para museus e teatros. Criam situações inesperadas em ruas e praças, executam ações que questionam certezas e registram essas ações através de fotos e vídeos. Mas será que é possível transformar um gesto simples em expressão artística? Bom, nós já vimos em vídeos anteriores que todo gesto tem um significado e expressa algo. E essa comunicação pode ser verbal e não verbal, certo? Vimos também que o corpo se expressa de diversas formas e o teatro e a dança são potentes ferramentas de comunicação e expressão artística. A dança contemporânea se baseia em gestos do cotidiano, formando movimentos que, elaborados, dão significados a uma ideia. Nesse vídeo, nós vamos falar de uma linguagem que integra teatro, dança e artes visuais, tornando-se uma arte híbrida, ou seja, uma arte que mistura linguagens e se torna uma outra, a performance. Bom, a performance artística, gente, é uma modalidade de arte que segue um roteiro previamente definido, assim como no teatro, possibilitando sua reprodução. Em geral, é realizada para uma plateia restrita e, em alguns casos, só é levada ao conhecimento do público por meio dos registros fotográficos ou os vídeos e até memoriais descritivos. Então tem uma pessoa que observa e descreve todas as ações da performance. Isso é um memorial descritivo. A performance, gente, ela quebra a rotina, atrai o espectador a participar da obra e transforma o modo como ele vê os lugares e as situações com as quais está habituado. Essa linguagem, gente, ela alerta para a percepção do que nos cerca e propõe uma mudança de ritmo no dia a dia, nos fazendo refletir sobre as questões da vida. Um exemplo é o trabalho performático do artista Hélio Oiticica. Ele foi um pintor, escultor, artista plástico e performático. Ele é considerado um dos maiores artistas da história da arte brasileira e criou na década de 60 os parangolés. O que ele fez? Ele juntou diversas camadas de tecido, estandarte, bandeiras, capas coloridas para se tornar um objeto artístico que precisa ser vestido pelo espectador. E assim esse espectador se torna um participador da obra. A obra, gente, não é a capa em si, esse figurino em si, mas a experiência de vestir essa capa e dançar. Isso é a performance. A inspiração que ele teve para fazer os parangolés veio de uma vivência artística com sambistas e passistas da Escola de Samba Carioca Estação Primeira de Mangueira. Esse encontro fez Hélio Oiticica perceber que muitas das questões artísticas eram também políticas. Ele queria repensar a relação da arte com as pessoas e a cidade, enfrentando as barreiras criadas pela desigualdade social e pelos preconceitos raciais. As capas coloridas, gente, continuam a afirmar a importância da cor e do movimento na obra do artista, que incorpora à sua obra o participador dançarino e, assim, desmancha as fronteiras entre a arte e o corpo, entre o artista e o espectador e entre a obra e o espectador. Para Oiticica, tal integração seria capaz de conduzir o espectador a uma nova atitude ética de participação, coletividade e mudança no seu pensamento. Em 1965, ele convidou alguns integrantes dessa escola de samba da Mangueira lá do Rio para desfilar com seus parangolés em uma exposição
exposição que aconteceria lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, mas a direção do museu impediu a entrada deles. Então o que ele resolveu fazer? Ele resolveu reunir todos os integrantes do lado de fora do museu, realizando no gramado uma das performances mais conhecidas da arte brasileira. Outro exemplo, gente, são as performances da artista sérvia Marina Abramovic, uma artista performática incrível que iniciou sua carreira lá no começo da década de 70 e está em atividade até hoje, trazendo situações em que o seu corpo ou a sua vida íntima são expostos. E essa atitude dela, gente, coloca numa posição vulnerável, ou seja, frágil. Ela fica exposta, sem defesa em relação ao espectador, entende? Para explorar os seus limites. Por vezes, as suas criações expõem o seu corpo e sua consciência a riscos. Ela já chegou a desmaiar em uma performance em 1974, após aspirar ar em excesso de uma bomba pneumática. Em A Casa com Vista para o Oceano, a artista morou durante 12 dias em uma galeria em Nova York, lá nos Estados Unidos. Dentro dessa galeria, gente, ela recriou 3 cômodos de uma casa sem nenhuma barreira que protegesse a sua intimidade. Ou seja, o público via tudo que ela fazia. Bebendo somente água e sem comer nada, a performer explorou os limites do seu corpo e de suas ações. Por que será que ela fez isso, gente? Bom, a intenção dela era que o espectador, por sua vez, deixasse apenas de contemplar como uma obra o que ela estava fazendo, mas sim induzir que eles pensassem na posição que ela estava diante da fragilidade do outro, entendeu? Qual seria a reação deles ao observar a fragilidade do outro? Então essa foi a intenção dela, de que o público se comovesse com a fragilidade dela. Em 2010, ela realizou uma exposição no MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, que ocupou diversos andares com a retrospectiva da carreira dela. E foi lá que a sua apresentação mais marcante aconteceu. Ela ficou durante 3 meses de exposição disponível ao público. Ou seja, quem quisesse chegava, passava 1 minuto em silêncio, sentada, só olhando para a cara dela. Ela passou mais de 700 horas sentada numa cadeira, sem se mexer. Essa exposição foi intitulada A Artista Está Presente, porque ela queria, de uma certa forma, ter um vínculo com seu público, criar uma expectativa, criar possibilidades de interação com esse público, não apenas com a obra. Então essa sempre é a intenção da Marina Abramovic, criar essa interação, ter um novo olhar e contemplamento nas questões das obras artísticas. Outro exemplo, gente, foi em 2008, agora com uma artista brasileira, a Eleonora Fabião. Ela levou 2 simples cadeiras de cozinha para o largo do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então ela se sentou, descalça, em uma dessas cadeiras e escreveu em um cartaz a seguinte frase: "Converso sobre qualquer assunto". Com essa ação, gente, a artista propunha que o público criasse uma outra relação entre os habitantes do Rio de Janeiro para aproximar as pessoas que não se conhecem, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma coisa enorme. Nós que vivemos aqui numa cidade grande, a gente sabe que a gente não conversa com todo mundo, que a gente não conhece todo mundo. Então, conversar na praça com um desconhecido é também um convite para um olhar de modo diferente ao lugar que a gente passa todos os dias. Eleonora Fabião diz criar seus trabalhos pensando em ações que geram um mundo em que ela queira viver, com ações que impedem o desenvolvimento desse mundo doido. E aí ela saiu repetindo essa performance por diversas cidades do Brasil e do mundo. Sobre que assunto você conversaria com a Eleonora, hein? Nas performances de Berna Reale, situações cotidianas ganham uma aparência fantásticas e criam situações meio bizarras, mas que parecem reais. A violência é um dos temas frequentes na obra da artista, que também trabalha como perita criminal, lá em Belém do Pará. Muitas de suas performances são criadas para virarem fotografias ou vídeos, e misturam a realidade com a ficção, mas tendo o corpo como elemento central. Na fotografia Os Jardins Pensos da América, ela sugere
sugere que as ações militares disseminam a morte pelo mundo. Ela denuncia, gente, uma violência cotidiana cultivada pelas guerras, com uma certa ironia ao compor uma representação em que uma pessoa usa uma roupa que remete ao mesmo tempo um vestido infantil, mas um uniforme militar, enquanto rega um jardim de plantas negras. Aparentemente, elas já estão mortas. Bizarro? Bom, gente, nós vimos que a arte pode ser criada por muitos motivos, certo? Mas essa criação, ela sempre é fruto da nossa imaginação, expressão e interpretação das coisas, de como a gente vê o mundo. Como uma das suas principais características, a arte contemporânea apresenta-se composta, misturada, reinventada a todo instante. E dessa forma podemos dizer que a arte ampliou o seu próprio horizonte, deixando mais flexível o conceito do que é arte, do que não é arte. E a gente sempre fica assim, se questionando se é arte, se não é arte, não é mesmo? Então a arte contemporânea, gente, pode proporcionar muitas indagações. Mas isso é muito bom, porque as perguntas nos colocam em situações de reflexão. E assim podemos aprender a vivenciar a arte. E a performance, por ser uma arte híbrida, possibilita a construção de uma poética pessoal e peculiar. Então é isso, gente. Eu vou mandar uma atividade para vocês do maestro. Não esqueçam, além de valer nota, vale a presença. Um beijo e até semana que vem.